Fala galera concurseira, aqui é o professor Rodrigo Bandeira, professor de Geografia do Amapá, e dando prosseguimento à nossa reta final para o concurso da ALAP, a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá do ano de 2020, eu venho aqui fazer uma segunda grande revisão resolvendo questões da banca FCC que caíram em concursos no ano passado no estado do Amapá, tranquilo? Antes de começar a resolver as questões, eu quero divulgar os aulões que eu vou ministrar agora nesse período, né, na reta final para o concurso. Nesse final de semana, dia 25 de janeiro, tem aulão lá na Biblioteca Pública, das 8 da manhã até as 11. Meu parceiro de História do Amapá, o professor Gaudêncio, vamos fazer uma mega oficina, um apoio aí ao curso Concurseiros Unidos, beleza? A inscrição é R$5 em 1 quilo de alimentos, né? Então pinte lá na Biblioteca Pública 8 da manhã no dia 25 de janeiro, no sábado. Também vai ter o meu aulão com o meu parceiro de História do Amapá, o professor Haroldo Vieira, o nosso grande corujinha, a tradicional oficina fecha-prova, História do Amapá e Geografia do Amapá no curso Mérito, no dia 27 de janeiro, na segunda. Esse é de 10 da noite à meia-noite, vai custar R$10, vai ter sorteio de materiais. Não perca essa oportunidade, você de todo o Brasil que está vindo para o Amapá, está chegando, certo? E eu também vou fazer um grande aulão, uma grande revisão para a ALAP com o meu parceirão, né, o pajé da História do Amapá, o professor mestre em História, professor Buraslan. Vamos fazer esse grande aulão lá no curso Buraslan, no dia 30 de janeiro, quinta-feira, de 10 da noite à meia-noite. Vai custar R$12, tranquilo? Então não perca a oportunidade de assistir o meu aulão. Nós vamos fazer resoluções de questões de todo o edital de Geografia e História do Amapá voltados para a prova da FCC. E, aproveitando o ensejo, questão FCC, Prefeitura Municipal de Macapá, concurso da saúde, sobre ressacas da cidade de Macapá. Então a questão diz, considere as seguintes características. E aí lá no final fala, as características das áreas de ressacas estão relacionadas apenas em... Então são características que estão atribuídas às áreas de ressacas. Então você vai me dizer o que é característico ou não das áreas de ressaca em Macapá. Começando que áreas de ressacas são as áreas de alagados no perímetro urbano dos municípios de Macapá e Santana, nas sedes, certo? Essas são as chamadas áreas de ressaca no estado do Amapá. Então, afirmação número 1. Predomínio de vegetação perene e arbustiva de grande porte? Falso. A vegetação da ressaca não é predominantemente perene. Perene é aquela que se mantém sempre verde um ano inteiro. Como a ressaca é um alagado que no período do verão amazônico, período seco, segundo semestre, grande parte dela seca, então parte da vegetação morre, até pega fogo. Além disso, não é uma vegetação de grande porte a vegetação da ressaca. O que predomina na ressaca é o campo inundável, o campo de várzea, com a presença de várias palmeiras, como o próprio Buriti, nas chamadas veredas de Buriti do Cerrado, mas é falsa a primeira afirmação. Segunda afirmação, grande umidade com a presença de lagoas e lagos? Verdadeira. A ressaca é um alagado. As ressacas do município de Macapá e Santana estão ligados à bacia hidrográfica do Igarapé da Fortaleza. São basicamente filhas do Igarapé da Fortaleza. E segundo o estudo feito pelo governo do estado, seriam 27 áreas de ressacas dentro dos municípios de Macapá e Santana. Então a 2 ela é verdadeira. 3. Ocorrência de falésias abandonadas esculpidas por água continental? Bom, as falésias abandonadas, isso é verdade. Elas existem dentro da área urbana de Macapá. No entanto, elas não estão vinculadas às áreas de ressaca, porque as falésias são pequenos costões, pequenas encostas, formadas pela ação do oceano há milhares de anos.
E as ressacas são o que a gente chama de áreas deprimidas, são buracos, são baixadas, certo? Então essa afirmação ela é falsa. Quarta e última afirmação diz: presença de impactos antrópicos como aterros e lixões. Totalmente verdadeira. Impacto antrópico é o impacto humano. As ressacas viraram área de habitação de populações pobres dos municípios de Macapá e Santana. São as favelas desses municípios. Aqui não tem o Morro Carioca, aqui tem as ressacas, que são as baixadas, os alagados, onde fazem-se as pontes de madeiras e lá as casas são estabelecidas na forma de palafitas, beleza? Então, 2 e 4 são as verdadeiras, a alternativa vai ser a letra C, ok? Então, fica ligado na temática ressacas, que pode aparecer novamente na prova, viu? Segunda questão, também da Prefeitura Municipal de Macapá, concurso da saúde, questão que caiu muito sobre região metropolitana de Macapá. Questão diz: em lei sancionada em abril de 2018, entrou em vigor a Região Metropolitana de Macapá, RMM, que integra, além da capital, os municípios de Santana e Mazagão. Entre as consequências da integração está... Primeiro eu quero fazer uma consideração sobre o comando da questão. A FCC diz que entrou em vigor em 2018 a região metropolitana, mas na verdade a região metropolitana foi criada em 2003 com Macapá e Santana e em 2016 foi inserido o Mazagão, certo? No ano de 2010 foi inaugurada a ponte do Rio Vila Nova, que interliga Santana e Mazagão. E no ano de 2016 foi entregue a ponte do Rio Matapi. Com isso, acabou as travessias de balsas que existiam entre os 3 municípios, Macapá, Santana e Mazagão, entre as suas áreas urbanas, as suas sedes, certo? Na verdade, para chegar em Mazagão, a partir de Macapá, tem que passar por Santana, porque Santana fica entre os 2 municípios, beleza? Então a FCC, ela comete essa pequena gafe aí. Mas tudo bem, o que a FCC quer saber é, entre as consequências da integração está, bora começar do fim? Então bora começar da letra E. A implantação de novos distritos industriais para desconcentrar e descongestionar o atual distrito de Santana. Totalmente errado. O distrito de Santana não tem nada de congestionado, nada de inflado para ser necessário desinflar ou descongestionar. Na verdade, o Distrito Industrial de Santana é uma área de grandes vazios com poucas empresas. Recentemente, a Coca-Cola deixou de produzir refrigerantes no estado do Amapá há alguns anos, passando apenas a distribuir os refrigerantes, o que mostra um retrocesso do processo industrial no estado. Correto? Letra D. O crescimento das áreas agropastoris necessárias para abastecer a nova região metropolitana e expansão. Pelo contrário, com a expansão da região metropolitana vai haver um intenso processo de urbanização e algumas áreas agropastoris vão ser suprimidas em detrimento do crescimento das áreas urbanas, correto? Os processos de conurbação, que é a união física, já vem se dando. Macapá e Santana já são uma cidade só já há algum tempo, já são emendadas fisicamente, conurbadas. E agora a conurbação ela vai em direção de Mazagão. Portanto, futuramente Santana e Mazagão serão conurbados. Mas a letra D está errada. Letra C. A maior dispersão econômica, pois poderão ser criadas novas regiões metropolitanas no interior do estado. Vários erros aí, errada. Primeiro que juntar Macapá, Santana e Mazagão numa região metropolitana não dispersa economicamente, concentra mais ainda, porque só Macapá e Santana são quase 80% do PIB do estado. Mais um pouquinho do Mazagão aumenta mais ainda, correto? E aonde no interior do estado tem condições de criar novas regiões metropolitanas, né? Onde, melhor dizendo, perfeito?
Então quer dizer, letra C é totalmente falsa. Letra B. A ampliação das redes de transportes terrestres fundamentais para conectar a metrópole às demais cidades do estado. Olha, quando eu peguei para resolver essa questão, eu fiquei numa dúvida danada nessa letra. Só que a FCC ela segue uma lógica, infelizmente, de o mais certo. E eu percebi isso em algumas questões. Essa questão, letra B, poderia ser considerada como certa, porque de fato, quando você estabelece uma ligação terrestre com o fim das balsas, construindo pontes, ligando Santana, Mazagão e Macapá, você está ampliando as redes de transporte terrestre que conectam o estado, né, do Amapá às demais cidades. Só que, na verdade, quando você interliga Macapá, Santana e Mazagão, você está interligando para o sul. E a maior parte das cidades do estado estão em direção do norte. Então, nesse sentido, a FCC interpretou que essa letra está errada. Portanto, sobrou a letra A, que diz que o aumento da concentração demográfica, ou seja, de pessoas, pois a região metropolitana passou a apresentar cerca de 75% da população do estado. Então, com certeza, uma coisa que a FCC enfatizou muito foi que juntar Santana, Mazagão e Macapá em uma região metropolitana significa ter mais de 70% da população do estado. 75%, como eles colocaram aí, mas nós teríamos também a possibilidade de falar 3/4 da população, tá? Então fica ligado nesse detalhe aí e infelizmente fica ligado nessa história de às vezes a FCC apresentar essa questão do o mais certo, beleza? Beleza? Então vamos para a próxima. Terceira, Prefeitura Municipal de Macapá, concurso da saúde. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2017, Macapá abrigava 474 mil habitantes. Hoje são 503 mil habitantes, segundo o IBGE, que podem ser caracterizados como predominantemente formados por uma população. Muito boa essa questão. Quer saber qual o grupo que predomina? Se é jovem, 0 a 19, adulto, 20 a 59, ou idoso, 60 ou mais, se é masculino ou feminino e em qual setor da economia que trabalha a maior parte da população, se é no primário, secundário ou terciário, ok? Então vamos lá. Letra A é adulta e com atividades primárias exercidas na zona rural? Bom, a população de Macapá, em sua maioria hoje, é sim adulta. O grupo adulto é o maior. O de jovens vem diminuindo cada vez mais e é menor do que o adulto. Mas a maior parte da população de Macapá não trabalha em atividades primárias, que são as atividades da agropecuária. Então está errada. Letra B. É jovem com a taxa de fecundidade com média de 1,5 filho por mulher? Então já começou errado. A população de Macapá, ela não é mais uma população jovem. Ela é uma população hoje adulta. Então essa afirmação ela é falsa. Letra C. A população de Macapá é predominantemente masculina e composta de grande número de imigrantes amazonenses? Falsa. 2 erros. Macapá tem mais mulheres, tem população predominantemente feminina. No censo de 2010, Macapá foi o único dos 16 municípios que teve mais mulheres. Por isso que o estado tem mais homens, porque na maioria dos municípios tem mais homens. Mas a capital, Macapá, tem mais mulheres. E outra, tem muito migrante em Macapá, mas em torno de 90% ou mais deles são paraenses e não amazonenses, tá? Letra D. É jovem e apresentando a maior renda per capita da região norte? Falsa.
Primeiro que a gente já viu que não é jovem, nunca mais seremos jovens, é adulta. E a renda per capita da cidade de Macapá não é a maior renda per capita da região norte. Portanto, sobrou a letra E, galera, que diz que a população de Macapá é adulta e com atividades ligadas ao setor terciário e de serviços. Adulta, porque está entre 20 e 59 anos de idade. A média de idade hoje do amapaense está em 25,4 anos, né? É um adulto. O brasileiro está em mais de 33, então o amapaense é um pouco mais novo que o brasileiro, mas é adulto. E os amapaenses, 86,1% da economia do estado é do setor terciário. Em Macapá é mais de 90%. Então, quer dizer, a grande maioria dos trabalhadores trabalha no setor terciário. Tá? E lembre, a principal atividade econômica do estado do Amapá, 46,2% da economia no ano de 2016 foi a administração pública. Tá? Vamos para a próxima? Quarta questão. PMM, concurso da saúde. Dentre os aspectos físicos macapaenses, destaca-se a presença. Galera, eles enfatizaram muito Macapá nos concursos da prefeitura, naturalmente, mas eles continuaram fazendo isso nas provas do IAPEM, da gestão. Por conta disso, eu resolvi fazer essa revisão, resolvendo essas questões que falaram bastante de Macapá, tá? Então vamos a uma, muito boa essa daí e que muita gente teve dificuldade, ok? O que é aspecto físico de Macapá? Tem um destaque a presença de quê no município de Macapá? Letra A, colinas de baixa altitude, formada por rochas antigas e muito desgastadas pelo clima úmido? Falsa. Como é que você elimina facilmente essa letra A? Essas rochas antigas. Macapá fica na zona costeira do estado. E a zona costeira é a região das rochas mais novas, da bacia sedimentar. Os terrenos mais velhos em Macapá, em geral, são da formação Barreiras, que são terciários, cenozoicos, a era mais recente. E os terrenos mais novos são os alagados, a costa, que são os terrenos em formação, os quaternários, correto? Então a letra A ela é falsa. A letra B diz que Macapá tem a presença de uma fraca rede hidrográfica que não condiz com um elevado volume de chuvas na região. Totalmente falsa. Macapá, assim como o estado do Amapá como um todo, apresenta uma rica rede hidrográfica. A começar que o município é banhado pelo maior rio do planeta Terra, o Amazonas. Tem enormes rios e importantes rios que cortam o município, como o Matapí, o Vila Nova, o Pedreira, o Gurijuba. Então, Macapá apresenta uma riquíssima rede hidrográfica, correto? Letra C, diz que o clima de Macapá é o clima tropical semiúmido, com 4 a 5 meses de seca e temperaturas mais elevadas entre janeiro e março. Totalmente falso. O nosso clima é equatorial. Equatorial, correto? Outra, o mês mais seco é no período entre setembro, outubro e novembro, sendo outubro considerado o mês mais quente e seco no estado do Amapá. Segundo semestre, verão amazônico, primavera no hemisfério sul, tá bom? Letra D, da planície costeira, onde aparece... Aliás, desculpe, letra E, de uma cobertura vegetal de floresta perene e homogênea em quase todo o município. Bom, quando você diz que Macapá, o município todo, é coberta por uma floresta perene, significa que é uma floresta toda verde. E homogênea, toda igual, árvores iguais, tipo uma floresta de pinheiros. E isso é falso. Floresta homogênea que a gente tem no Amapá é plantada, que são as florestas de eucalipto da empresa Ancel. Mas Macapá não é só florestas, tem cerrado, tem campos inundáveis. Então a letra E está errado. Portanto, sobrou a letra D, que diz que da planície costeira,
onde aparecem meandros abandonados, lagos residuais e ressacas. Está vendo como eles falaram muito de ressacas? Então Macapá é zona costeira. Os meandros abandonados são aquelas curvas, aquelas sinuosidades dos rios que viraram lagos, esses lagos residuais. A nossa região de lagos do leste do Amapá é formada por lagos residuais. O rio Araguari é o pai de grande parte desses lagos, tá? Então, galera, a letra D é a resposta correta. Número 5. PMM, concurso da saúde. É importante característica climática de Macapá. Galera, clima foi temática de muitas provas. E ao falar do clima de Macapá, a FCC está falando também do clima do Amapá, porque eles trataram de questões bem genéricas, tá? Então, ao resolver essa questão aqui que fala do clima de Macapá, dá para a gente aplicar esse conhecimento a todo o estado do Amapá, ok? Então, vamos lá? É importante característica climática de Macapá. Letra A redução das temperaturas durante os equinócios, que exerce forte influência sobre os processos convectivos e na formação das nuvens. Questões difíceis, tá vendo? Ele está dizendo que no equinócio a temperatura reduz no Amapá. Isso é falso. Equinócio é quando o Sol está em cima da linha do Equador. Quando o Sol está em cima da linha do Equador, a insolação no Amapá ela é mais perpendicular ainda. Então, a gente vai ter uma maior insolação. Mas o que vai definir a temperatura mais alta ou mais baixa aqui é a chuva. E os nossos equinócios acontecem um na chuva e um na seca. Em setembro, 23 de setembro, a gente tem o equinócio da chuva. Tá? Aliás, o equinócio da seca, desculpa. O equinócio da seca, que é um período bem quente. Agora, em março, 21 de março, a gente tem o equinócio das águas, né? Que é um equinócio de temperaturas mais baixas. Então, letra A está totalmente errada. O equinócio não determina maior ou menor temperatura no Amapá. Letra B diz que as baixas altitudes do município, que garantem maior absorção da radiação solar e, portanto, temperaturas elevadas durante o ano todo. Galera, essa questão aí foi uma outra questão polêmica da FCC, tá? A FCC, ela considerou que as baixas altitudes do município, elas não vão ser as responsáveis principais pelo Amapá ser muito quente, apesar de que o município seja muito baixo. Mas o principal motivo para que o Amapá seja muito quente seria a latitude, a posição do Amapá cortada pela linha do Equador e com isso receber uma insolação muito intensa, correto? A altitude, no entendimento da FCC, ela vai estar mais relacionada à questão da pressão do ar, a quantidade de ar na atmosfera. E como em Macapá predomina a baixa altitude, então tem muito ar, a pressão é alta. E um local que tem alta pressão tem condições de ter temperaturas elevadas, tá? Então, por conta disso, a FCC considerou essa letra B como falsa, ok? Mas que, novamente, seguiu aquela lógica do mais certo. Essa não é a mais certa para a FCC. Tem falha no entendimento da FCC. A letra E diz que há instabilidade dos ventos alísios de Nordeste nos meses de verão, que resulta na diminuição da evaporação e na redução das chuvas. Então veja, galera, uma questão extremamente conceitual, que bastava o aluno saber que essa daí é falsa, porque os ventos alísios, que são os ventos que sopram dos trópicos em direção do Equador, e que onde eles convergem caem muitas chuvas, e por isso nós estamos na região que mais chove no mundo, porque é a região de convergência dos ventos alísios, tá? Esses ventos, eles são constantes. Então essa instabilidade que é colocada aí, ela torna a questão falsa, certo? Questão difícil, galera. Bem conceitual. A letra D diz:
a presença bianual, ou seja, a cada 2 anos, do fenômeno El Niño, que provoca forte evaporação e aumento das chuvas entre os meses de agosto e novembro. Primeiro, totalmente falso, porque entre agosto e novembro está seco no Amapá, não aumenta a chuva. E outra, o El Niño, fenômeno climático que é fruto do aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico e que altera o funcionamento dos ventos alísios da atmosfera, ele provoca secas na Amazônia e não chuvas, tá? Então, por eliminação, nós chegamos à letra C, que o clima de Macapá ele sofre a forte influência da zona de convergência intertropical, ZCIT, principalmente sobre o volume das precipitações anuais. E o que é, professor, essa zona de convergência intertropical? É exatamente o que eu acabei de mencionar. É a área onde os ventos alísios, os ventos mais úmidos da Terra, ou seja, cheio de chuvas, que saem dos trópicos, localizados a 23 graus aproximadamente no hemisfério norte, o trópico de Câncer, e o trópico de Capricórnio no hemisfério sul, e esses ventos vêm convergir aqui próximo do Equador a 0 grau, certo? E ocasiona esse enorme volume de chuva que a gente tem ao longo do ano no estado do Amapá, tá? Logo, a letra C, ela foi a resposta correta. Bacana, galera? Tranquilão? Tá acompanhando aí? Acompanha bacana, porque a prova vai vir pesada. Você tem que ir preparadão para qualquer coisa que a FCC trouxer para nós. Tranquilão? Vamos torcer que a FCC não venha com aquelas questões nulas de fato, que depois elas não fazem mudança do gabarito, tá? Uma questão como essa, a gente aceita que a metodologia usada possa ser uma metodologia aceitável. Tranquilão? Vamos para a próxima. 6. Questão PMM Educação. A região abriga as nascentes de importantes rios do Amapá, com destaque para o Oiapoque e o Jari. O rio Oiapoque faz a fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, tendo um traçado retilíneo, encaixado em extensa fratura tectônica, e o rio Jari constitui a divisa entre os estados do Pará e Amapá. Primeira pergunta, qual é a região que nasce os rios Oiapoque e o Jari? Oeste do Amapá. E o que é que fica lá? A Serra do Tumucumaque. Então é na região oeste do Amapá, Serra do Tumucumaque, próximo das divisas com a Guiana Francesa e o Suriname, que vão nascer esses dois rios. A questão ela pede para a gente localizar nesse mapa qual o número que corresponde à Serra do Tumucumaque. Então, ó, galera, aqui na bolinha é o centro do Amapá, região da Serra do Navio. Aqui é norte do Amapá, ó, que é região de Serra Lombarda, por exemplo, tá? Aqui é leste do Amapá, ó, Baixada, Lagos. Aqui embaixo é sul, é região do Jari, tá? Serra do Iratapuru. E aqui nessa perninha para cá, ó, divisa com Pará, divisa com Suriname, Guiana Francesa, é o oeste do Amapá, Serra do Tumucumaque. Então aqui, ó, nasce o rio Oiapoque, que desce para o norte, e aqui nasce o rio Jari, que desce para o sul. Portanto, número 3, letra C, era a resposta da questão. Tranquilão? E para a gente fechar por hoje, vamos fazer essa 7ª questão, que caiu para educador social da Prefeitura Municipal de Macapá, questão de urbanização. Abraço aí para o meu amigo professor, mestre Romário Santos, um dos caras que debate essa temática que a FCC botou aqui, ó. Parabéns, Romário, trabalho excelente. Geógrafos que estudam a dinâmica urbana do Amapá utilizam a expressão aglomerado urbano Macapá-Santana, por quê? Então, galera, por que a gente chama em geografia urbana Macapá e Santana de um aglomerado urbano? Porque um aglomerado urbano é quando 2 núcleos urbanos funcionam como se fossem um só, na medida em que se complementam economicamente, especialmente. Então eu sou teu vizinho, nossas cidades crescem e se unem, e nós passamos a depender cada vez mais um do outro, nos complementando,
fazendo o que a gente chama de uma complementaridade urbana. E é exatamente isso que ocorre hoje entre Macapá e Santana. Porque, na verdade, Santana já foi é um distrito de Macapá, já foi parte do município de Macapá. Então, bora resolver a questão? Então, a letra A diz que as duas cidades são fortemente integradas por políticas de planejamento que incluem planos de expansão urbana e combate à especulação imobiliária. Totalmente falso. Como nós sabemos, a cidade brasileira não tem esse planejamento todo. A especulação imobiliária, que vem a ser a ação que está ocorrendo hoje em Macapá e Santana, dessa grande valorização das áreas centrais, a chegada das construtoras, das incorporadoras, né, a expansão dos condomínios. Então isso daí é falso, tá? Letra B. As duas cidades ampliaram a integração com a criação do corredor de importância geopolítica que está sendo implantado entre Macapá e Caiena. Totalmente falso, não existe esse corredor. Até para passar pela ponte para o lado de lá da Guiana Francesa tem um monte de restrições. Caminhões com carga, eles não podem passar daqui para lá, eles vão até a ponte, vem um caminhão do lado de lá da França, né, da Guiana Francesa, pega a mercadoria, leva. Então é falso. A letra D diz que Macapá depende da produção industrial de Santana, que também a comercializa e distribui, enquanto a capital volta-se predominantemente para o setor administrativo. Totalmente falso. Macapá produz mais de 60% do PIB do Amapá, tanto no setor do agropecuário, indústria, terciário. O setor industrial em Santana é muito inferior ao macapaense, então essa afirmação é falsa. Letra D diz que Santana, antigo distrito de Macapá, até o início do século XX, tornou-se emancipada, mas manteve sua dependência econômica e política da capital. Falso, porque Santana emancipou-se em 1987, quando virou município. Em 1987 ainda é século XX. Portanto, galera, para a gente finalizar por hoje, nós temos a letra E, que diz que as duas cidades apresentam fortes complementaridades urbanas, como, por exemplo, o aeroporto localizado em Macapá e o porto em Santana. Então, como as cidades já são conurbadas, né? Já são unidas fisicamente, os condomínios já emendaram as cidades, linhas de ônibus, transporte coletivo todo o tempo, automóveis. Um amigo diz que quando vê, indo de avião daqui para Belém, a cidade de Macapá e Santana, você vê como se fosse o Autorama, as rodovias que interligam as duas cidades. Então isso é um aglomerado urbano, onde existe uma complementaridade. Não tem porto em Macapá, mas tem em Santana. Não tem aeroporto em Santana, mas tem em Macapá. Beleza, galera? Então é isso aí. Tamo junto, vamos firme até a prova. Quem gostou do vídeo, dá um like para dar uma força pro professor. Forte abraço. Desejo sucesso para todos vocês. Tamo junto. Tchau, tchau.